7 jogos marcaram neste final de semana a abertura da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Bora saber quem se deu bem, quem se deu mal e a situação de cada time na tabela de classificação? Vem comigo que eu vou contar para vocês. A rodada aí começou no sábado de manhã e teve aí o empate suado da Internacional de Limeira contra o Maringá em 2-2. Os gols saíram apenas no segundo tempo. O Maringá abriu o placar aos 13 minutos com o Calito. Aos 21, o Calito voltou a aparecer, fazendo 2-0 para a equipe paranaense em pleno Major Levi Sobrinho. Só que daí, aos 39, começou a reação da Inter de Limeira e o Getúlio descontou. E aí, no último lance da partida, aos 51 minutos, o Claudinho deixou tudo igual. Curiosidade aqui nesse lance aí do gol do Claudinho, teve participação do Bochecha. Com esse resultado, a Internacional de Limeira segue ali na 6ª colocação com 19 pontos, enquanto que a equipe do Maringá, o Maringá é o 11º colocado com 16 pontos. Seguindo com a rodada de sábado, o Floresta recebeu o Barra e se deu bem, venceu pelo placar de 2-1. O Garrati abriu o placar para os donos da casa aos 22 minutos do primeiro tempo, aos 37 do segundo. O Islam ampliou, aí no apagar das luzes, aos 47 minutos, o alemão descontou, mas ficou nisso. Com esse resultado, a equipe do Floresta retorna aí à zona de classificação ao G8, aparece na 8ª colocação com 18 pontos. Tem os mesmos aí 18 pontos da equipe do Santa Cruz, mas fica atrás ali no saldo de gols. Já a equipe do Barra, o Barra ali, já começa a ficar numa posição perigosa. O Barra é o 17º colocado com 12 pontos. A situação aí do time catarinense já começa a preocupar. Quem aí tem que se preocupar é o torcedor do Paysandu. O Paysandu recebeu o Santa Cruz lá na Curuzu e se deu muito mal. Foi derrotado pela Coral pelo placar de 3-1. O Juninho abriu o placar aí aos 26 minutos do primeiro tempo. A infelicidade aí do jogador do Paysandu. Aí aos 46 do primeiro, o Everaldo fez 2-0. Aí aos 23 do segundo, o Fabinho fez 3-0 Santa Cruz. E o Juninho, desta vez para o lado certo, descontou aos 28 minutos do segundo tempo, mas ficou nisso, Paysandu 1, Santa Cruz 3. Com esse resultado, a situação dos times é a seguinte: o Paysandu segue na 3ª colocação com 20 pontos, né? Teve sorte ali que os times que estavam atrás dele, Ituano e Ferroviária, tropeçaram na rodada, enquanto que o Santa Cruz também aí entrou na zona de classificação, pulou para a 7ª colocação, conforme eu falei anteriormente, tem os mesmos 18 pontos que o Floresta, mas leva vantagem aí no saldo de gols. E aí, fechando a rodada de sábado, quem se deu bem foi o Itabaiana, recebeu a Ferroviária e venceu pelo placar de 1-0. O único gol da partida foi marcado pelo Cleiton aos 10 minutos do segundo tempo. Com esse resultado, o time sergipano segue ainda na zona de rebaixamento, mas pelo menos deixou a lanterna. É o 19º colocado com 10 pontos, um pontinho só atrás do Confiança. Confiança que é o primeiro time fora do Z2. Lembrando sempre aí que apenas 2 times serão rebaixados nesta temporada. Já a Ferroviária segue ali na 5ª colocação, né? Caiu para a 5ª colocação, tem os mesmos 19 pontos que o Ituano, só que fica atrás no saldo de gols, né? A Ferroviária aí perdeu a chance de assumir a liderança, né? De alcançar o Guarani na liderança do campeonato. Falando em Guarani, o Guarani entrou em campo no domingo de manhã e empatou em 1-1 com o Figueirense. O jogo aconteceu lá no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. E foi o Figueira quem saiu na frente aos 19 minutos do segundo tempo com o Zé Carlos. Só que daí, aos 37, o Inayan deixou tudo igual aí e livrou o Brugge de mais uma derrota aí no campeonato, né? Com esse resultado, o time de Campinas segue ali na liderança, tem 22 pontos, só que o Brusque vai jogar na terça-feira, ele pode perder a liderança para o Brusque. Já o Figueirense, 12ª colocação, 16 pontos. O Figueirense aí que vem ensaiando aí uma recuperação no campeonato, né? Já tem aí pelo menos 5 rodadas invicto, mas né, no meio do caminho aí tem muitos empates. E aí, seguindo com os jogos de domingo, tivemos também o empate sem gols entre Ituano e Maranhão, né? O único empate sem gols da rodada até aqui. Resultado que deixou ali o Ituano na 4ª colocação, né? Conforme eu falei, os mesmos 19 pontos que a equipe da Ferroviária, mas fica na frente no saldo de gols. Enquanto isso, a equipe do Maranhão está ali na 15ª colocação com 14 pontos, né? Então essa é a situação das duas equipes. E fechando aí os jogos de domingo, tivemos mais um empate, né? Domingo, aliás, foi o dia dos empates, né? O Ipiranga empatou com Confiança em 1-1 lá no Colosso da Lagoa. Aos 16 minutos do primeiro tempo, o PK abriu o placar para o Confiança e aos 8 do segundo, o Nicolas deixou tudo igual, placar final. Com esse resultado,
A equipe do Ipiranga aparece na 13ª colocação com 15 pontos, enquanto que a equipe do Maranhão, 15ª colocação, 14 pontos, um pontinho abaixo, né? A 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C será encerrada nesta terça-feira, segunda-feira aí, que é um dia comum de ter jogo da Série C. Não tem jogo, né, por conta aí do confronto entre Brasil e Japão pela Copa do Mundo. E aí a rodada será encerrada na terça-feira, dia 30, com 3 jogos. Às 19h30, o Caxias recebe o Anápolis, jogo que acontece lá no Estádio Centenário. Às 20h30, o Volta Redonda vai encarar a equipe do Amazonas, jogo que acontece lá no Estádio Raulino de Oliveira. E também às 20h30, o Botafogo vai receber o Brusque no Estádio Almeidão. Portanto, então, esses os 3 jogos que complementam a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Se você gostou desse conteúdo, ó, deixa aqui seu coraçãozinho, deixa seu like, deixa seu comentário aí. Diz aí pra mim o que você está achando aí desta Série C do Campeonato Brasileiro. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Forte abraço a todos e até um próximo vídeo.